Graça e paz, meus irmãos. É bom nós estarmos aqui nessa noite para cultuar ao Senhor na beleza da sua santidade. Muito bom poder receber cada um dos irmãos aqui. Muito bom também os irmãos que nos acompanham em casa, através deste culto. Nós vamos iniciar este culto orando ao Senhor, pedindo a Ele que venha nos abençoar neste culto, falar aos nossos corações, nos edificar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, nós te agradecemos. Nós te louvamos, nós te bendizemos pelo privilégio que nós temos de servir ao Senhor. Nós pedimos o perdão para os nossos pecados e pedimos a Deus que o Senhor venha tomar o teu lugar neste culto, nos abençoando, sendo louvado, sendo bendito e dos altos céus, ó Deus, trazendo bênção aos corações de cada um de nós. Perdoa, ó Deus, os nossos pecados e dirige as nossas vidas de acordo com a tua vontade soberana, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler o Salmo de número 75. Diz assim o Salmo 75. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar um lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse eu aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com cerviz dura. Porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. A um abate, e a outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele, mas as escórias dele, todos os ímpios da terra, a sorverão e beberão. E eu declararei para sempre, cantarei louvores ao Deus de Jacó. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Amém? Vamos colocar de pé, por gentileza. Vamos cantar a nossa gratidão ao Senhor, né, por tudo que tem feito.
agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, né? Diz a palavra do Senhor. Você vai ter a oportunidade de trazer à frente agora seus dízimos e ofertas, caso você tenha vindo preparado para este momento. Enquanto nós vamos cantar mais um cântico. Obrigado porque Tua palavra diz que com amor eterno o Senhor nos atraiu. De fato, não teríamos condições alguma de buscar ao Senhor, a não ser pelo poder do Teu próprio Espírito, e nós te louvamos por isso.
Continue, ó Deus, falando aos nossos corações. Receba a nossa adoração, receba nossas orações. Se conosco, somos dependentes da Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Eu vou convidar aqui à frente o Varley Wilson. Pediu o Varley fazer uma oração de intercessão, Varley. Não sei se algum irmão tem algum motivo de oração que queira apresentar diante de Deus. Aí o Varley nos coloca diante do Senhor em oração, tá bom, meu irmão? Oremos. Peço aos irmãos que fechem os seus olhos. A partir desse momento, vamos elevar as nossas orações ao nosso Deus. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus de santidade, Deus de perdão, Deus de justiça, Deus de poder. Ó meu Deus e meu Pai, os dias são maus. Clamamos a Ti, Pai. Clamamos a Ti pelas nossas vidas, pelas lutas que nos cercam. Pai, nós colocamos as nossas vidas, Pai, a vida de cada servo que o Senhor escolheu, a vida de cada remido, a família de cada remido Teu, os Teus santos. Pai, colocamos a vida, Pai, dos Teus santos, dos Teus remidos, dos Teus eleitos, em Tuas mãos, sob os Teus cuidados, sob o Teu poder. Nada é maior do que o Teu poder, nada é maior do que o Teu amor. A Tua palavra fala, Pai, que as forças do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja. Ó meu Deus e meu Pai, firmados aqui na Tua promessa, confiantes, Pai, que o sangue que o Teu Filho verteu naquela cruz tem todo o poder para perdoar os nossos pecados. Cremos, Pai, que o sangue que o Teu Filho verteu naquela cruz tem todo o poder para nos sustentar durante as nossas lutas. Pai, nós temos total confiança que a ressurreição do Teu Filho ao terceiro dia nos garantiu a vitória contra toda e qualquer luta, contra toda e qualquer batalha que se possa levantar contra nós. Sabemos, meu Deus e meu Pai, que não há vitória sem luta. Sabemos, meu Deus e meu Pai, que é pelas Tuas misericórdias que estamos aqui. É pelo Teu amor, é pela Tua graça. Pai, sustenta-nos nas Tuas mãos. Sustenta a Tua igreja nas Tuas mãos. Sustenta as nossas vidas nas Tuas mãos. Pai, clamamos por todos os enfermos, por aqueles que estão acamados no leito de hospital, por aqueles que estão sem esperança, por aqueles que estão desanimados, cansados, abatidos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, por aqueles que estão aprisionados, por aqueles, Pai, que estão desviados, longe da Tua presença, nós clamamos a Ti, clamamos pela Tua misericórdia, Pai. Pai, toca no coração de cada um, pelo poder do Teu Espírito Santo, toca no coração do enfermo. Para aquele que está enfermo, olhe para Ti. Para aquele que está enfermo, que não olhe para as suas feridas, mas olhe para o sangue que Jesus verteu naquela cruz do Calvário. Pois o Senhor tem poder de curar, o Senhor tem poder de vivificar, o Senhor tem poder de ressuscitar.
Oh, meu Deus, meu Pai, nós clamamos, Pai, clamamos a Ti. Restaura, Pai, restaura os abatidos, vivifica os cansados, levanta os caídos, pois nós cremos, Pai, que o Senhor é o nosso Deus, o único Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Deus de Israel, o nosso Deus. Oh, meu Deus e meu Pai, como é maravilhoso saber que o Senhor olha por nós, apesar de não merecermos. Oh, meu Deus, meu Pai, sustenta a Tua igreja, Pai. Derrama a Tua unção sobre essa igreja, Pai. Clamo, Pai, por todas as Tuas igrejas, por todos aqueles que confessam o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Pai, olhe pela Tua igreja aqui na terra, Pai, que está passando por provações, estamos passando por tribulações, sabemos que muitas lutas virão ainda, Pai, mas sabemos, Pai, que em Jesus Cristo somos mais que vencedores, pelo sangue que o Teu Filho verteu na cruz do Calvário. Eu peço a Tua unção, Pai. Oh, meu Deus e meu Pai, derrama do Teu Espírito Santo. Derrama a porção dobrada do Teu Espírito Santo, meu Deus e meu Pai. Eu creio, assim como o Senhor fez com os Seus profetas, assim como o Senhor fez com o rei Davi. Oh, meu Deus e meu Pai, assim como o Senhor fez, Pai, com os Seus servos, com Jesus. Faça conosco, Pai. Unge-nos poderosamente para cumprir a nossa missão. Unge, Pai, a liderança dessa igreja. Derrama poderosamente do Teu Espírito Santo, um Espírito sem medida. Precisamos, Pai, da unção do Teu Espírito. Precisamos, meu Deus, meu Pai, do perdão, do Teu perdão. Perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, perdoe a nossa falta de amor, perdoa a nossa incredulidade, Pai. Pai, perdoa a nossa pequenez. Tem misericórdia de nós. Tem piedade de nós, porque nós somos pecadores. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, entrego todas as causas, todos os anseios, todas as lutas, as possíveis e as impossíveis, humanamente falando, que aos nossos olhos, que as lutas que nos pareçam impossíveis, a Tua palavra nos fala, meu Deus, que o Senhor é o Deus do impossível, pois nós clamamos a Ti, ó meu Deus do impossível, que moveu os céus e terra, para nos dar a salvação, moveu os céus e terra, para nos livrar-nos da condenação eterna, moveu os céus e terra, para que hoje pudéssemos estar aqui, Te louvando, Te adorando, bendizendo o Teu santo nome. Pai, que nós possamos começar esse ano de 2023, rompendo em fé, que nós possamos, Pai, por todos os dias de nossas vidas, glorificarmos o Teu santo nome, com as nossas vidas. Vidas essas, Pai, que foram resgatadas, remidas por um alto preço, o sangue do Teu Filho, o sangue do Teu Filho nos lavou, nos limpou, nos resgatou, nos reconciliou, nos filiou. Graças a esse sangue, graças a esse amor, graças à Tua misericórdia que estamos aqui, Pai. Pai amado, Pai querido, entrego a vida do nosso pastor Cláudio, da sua família,
Renata, das suas filhas. Entrego a vida de cada líder dessa igreja, de cada servo dessa igreja, de cada família representada pelos teus servos. Eu entrego em tuas mãos, sob os teus cuidados, com a certeza que nada pode prevalecer contra a tua vontade, nada pode prevalecer contra o teu amor e contra o teu poder. Restaura vidas, Pai. Vivifica, Pai. Levanta o cansado, restaura o abatido, vivifica. Restaura a fé, Pai. Essa oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo, com coração grato, te pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Quero convidar os irmãos a uma leitura bíblica que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Lucas 10, do versículo 25 ao 37. Lucas 10, 25 a 37, um texto que nos é bastante familiar, eu acredito. E diz assim: Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e, vendo-o, passou de largo. E, de igual modo, também, um levita, chegando àquele lugar, vendo-o, passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele e, vendo-o, foi movido de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e, pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Amém, meus irmãos? Que o Senhor se digne a aplicar a sua palavra aos nossos corações nessa noite. Estamos diante da parábola do bom samaritano, né? O texto que você certamente já ouviu muitas mensagens acerca dele. Eu confesso que talvez eu nunca tenha pregado em cima desse texto, mas esse texto me veio para este dia, para essa noite, para a nossa reflexão, né? O texto fala sobre religiosos, um samaritano e necessitado, né? Religiosos, um samaritano e um necessitado. Então vamos conversar sobre isso. Jesus tinha feito uma oração agradecendo a Deus por ele ter ocultado dos sábios entendidos o conhecimento da palavra, o conhecimento das verdades eternas, e ter revelado aos pequenininhos. Então, os discípulos tinham vindo da missão dos 70, né? Jesus enviou de 2 a 2, fizeram um trabalho missionário, um trabalho evangelístico, preparando os lugares onde Jesus haveria de ir. E quando eles voltam para Jesus, eles estão encantados com tudo que aconteceu. Então Jesus conversa com eles e Jesus ora agradecendo: Te agradeço, ó Deus, porque ocultaste isso dos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos.
aos discípulos, que eram homens comuns, que eram pescadores, que eram homens da vida comum, eram homens da vida agrária, vivia da pesca, pessoas do dia a dia, do corre-corre. Revelou para eles um segredo tão grande, um mistério tão grande relacionado à salvação, mas ocultou dos sábios entendidos. E aí, um sábio e entendido, no caso o escriba, um doutor da lei, se levanta no meio de todo mundo e fala com Jesus: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Certamente estava oculto mesmo a ele, né? Porque ele faz essa pergunta: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Ele era um sábio da lei, ele era um escritor, um escriba, né? Era alguém que decifrava os textos da lei, era alguém que tinha contato com os textos originais do hebraico, que era muito difícil de serem traduzidos naquele contexto, onde o mundo já estava bem globalizado por causa do Império Romano, né? Com a chegada do Império Romano, com a cultura grega chegando naqueles territórios. Então já se tinha muito conhecimento, e homens como esse escriba detinha muito conhecimento de textos antigos que já tinham sido esquecidos. Pessoas como Jesus, pessoas como Pedro, Lucas e tantos outros ali nasceram na cultura grega. Eles não sabiam nada de hebraico, de aramaico, sabiam muito pouco. Talvez dentro das casas se conversava em aramaico, mas o hebraico mesmo de Moisés, pouquíssimas pessoas tinham conhecimento. E esse escriba tinha. Ele tinha. Mas ele tinha também uma dúvida: como é que eu faço para herdar a vida eterna? A Bíblia diz que ele estava testando Jesus. Porque se ele era um intérprete da lei e Jesus também era alguém que estava interpretando a lei para o povo, ele queria saber: como é que o senhor está interpretando essa lei? Na sua visão, Jesus, como é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus devolve e pergunta para ele: o que está escrito na lei? Jesus faz duas perguntas: o que está escrito na lei? Como você interpreta? Né? Jesus fala isso com ele. Quer ver? Versículo 26. O que está escrito na lei? Como você interpreta? Como é que você lê a lei, escriba? E ele só respondeu para Jesus como ele lê, não como ele interpreta. Percebeu? Jesus falou: o que está escrito na lei? Como você interpreta? Ele falou: está escrito assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, de todas as tuas forças e todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas a parte que é como você interpreta, não, porque uma coisa é o que está escrito, outra coisa é aquilo que está escrito. O que quer dizer? O que isso quer dizer para você? Ele não deu a interpretação dele, ele só repetiu o que estava escrito. Jesus falou: então faz isso e viva. E aí ele mais uma vez, tentando pegar Jesus, ele fala assim: mas quem é o meu próximo? Aí Jesus conta a parábola, né, de um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Era uma via, era uma estrada muito movimentada, porque se comprava especiarias em Jericó, se comprava linho, né, para fazer roupa para sacerdote, toalhas, cortinas para o templo, se comprava em Jericó, se comprava tinta em Jericó. Então, passava muito comerciante nessa avenida, nessa rua que ele fala ali, né, entre Jericó e Jerusalém. Um homem, certamente um comerciante, alguém que tinha ido fazer compras, descia de Jerusalém para Jericó. E ele foi assaltado. Ele foi assaltado. O texto fala, como eu disse, né, religiosos, um samaritano e um necessitado. Então a gente está falando dos religiosos. Jesus está conversando com um escriba, certamente talvez um fariseu, além dele ser um tradutor da lei, ele também era um religioso fariseu. Jesus agora fala de um sacerdote. O homem foi assaltado, estava meio morto na beira da estrada. Veio um sacerdote que tinha compromissos com o templo e tinha compromissos com o texto. E ele passa longe, porque de acordo com o texto, uma pessoa ensanguentada não podia ser tocada. Então, o sacerdote fala: eu já me purifiquei para os trabalhos do templo. Eu já fiz todo o trabalho de purificação do templo. Nós conversamos um pouco sobre isso quando falamos sobre Simão, né? Simão que carregou a cruz de Jesus. Ele estava indo para a festa da Páscoa, então certamente também ele já tinha feito todo o processo de purificação que era comum para chegar no templo, para ir adorar a Deus. Então não podia tocar em coisas imundas. E de repente alguém pega uma cruz ensanguentada de Jesus e joga nas costas dele. Ele fala: puxa vida, estava tão limpinho,
Mas não era limpo do sangue, mas limpo por dentro. Na cabeça dele, ele tinha purificado, fez todo o processo de purificação, que era comum ser feito, né? Os banhos e não sei o quê, para chegar no templo direitinho. Chegar lá direitinho. De repente, uma cruz ensanguentada, um ensanguentado, ele tem que ir ajudar. E aqui esse sacerdote é a mesma coisa. Ele falou, peraí, já fiz toda a purificação lá em casa, estou indo para o templo adorar, não posso me sujar. Não posso tocar em coisa imunda, não posso tocar numa pessoa que pode morrer nos meus braços. Tem sangue ali. Então ele passa. E vem um outro religioso que é o levita. O levita era o homem responsável, não só pela música no templo, mas por todo o processo de culto, né? As questões do sacrifício. Ele é um auxiliado do sacerdote. O sacerdote era o legislador, alguém que fazia valer a lei de Moisés, né? E o levita era o que dava dinâmica no culto, fazia o culto acontecer. Toda a liturgia do culto passava pela mão do levita, acender as tochas, tudo que tinha ali, os incensos, essa da ocupação do levita. Então, para esse fim também, ele tinha que se purificar. E ele também fala, não dá. Passa e deixa o homem caído ali. Jesus deixa claro para esse moço, no versículo 28, que a vida eterna consiste em praticar o amor, não apenas saber sobre o amor. Jesus deixa claro para esse moço, para esse escriba, no versículo 28, que só ele saber o que estava escrito não era suficiente para a sua salvação. Por isso Jesus falou assim, vai, faz isso e viverás. O amor é muito mais do que sentimento, o amor é uma prática. No livro de Coríntios, na carta aos Coríntios, capítulo 13, que fala lá que chama o amor de caridade, né? Caridade é o amor em ação. Ali tem atitudes, né? O amor é aquilo que o amor faz. Ele não é um simples sentimento. A Bíblia diz que ao chegar ali, o samaritano agora, que bate o olho naquele homem moribundo ali, semi-morto já, e ele, a Bíblia diz, movido de íntima compaixão, fez os primeiros socorros. Um samaritano chegou lá e fez os primeiros socorros. Pegou vinho, lavou. Primeiro passou azeite, né? Curiosidade do azeite. Primeiro ele usa o azeite. E azeite era uma coisa muito preciosa. Né? Era muito precioso o azeite naquele contexto. O azeite era a base de tudo, tanto da alimentação como de qualquer outra coisa. A iluminação dependia do azeite. Lembra quando fala das 10 virgens? O que acabou? Azeite. O óleo, né? Acabou o óleo ali. O azeite era usado para ungir. O azeite era remédio para muita coisa. Ele servia para tudo, para alimentação, para tudo. Então, não era o primeiro medicamento a ser usado. Primeiro ele tinha que dar uma boa lavada ali com vinagre, com vinho mesmo, para depois ele usar o azeite. Mas ele usa o azeite primeiro. Ele não está preocupado em quanto ia gastar. Ele está preocupado com uma vida que precisava. Então ele vai e se aproxima e toca naquelas feridas e cuida daquele homem, né? O samaritano, ele representa aqui as pessoas que têm o coração maleável, né? Que têm o coração moldado, que têm o coração tratado pela vida. Muitos de nós já passou por algumas situações na vida que deu uma tratada boa no nosso coração, né? Talvez nosso coração já foi mais duro. Talvez o nosso coração já foi mais mole, mas a vida vai cuidando de ir tratando o nosso coração. E vai tirando dele as impurezas. E tirou do coração desse samaritano aqui, por exemplo, a ideia de nacionalismo, a ideia de preconceito racial. Ele era um samaritano. E os judeus detestavam os samaritanos, né? Porque era um tipo de judeu mestiço. Era um judeu mestiço. Um judeu misturado. Então, os judeus eram preconceituosos, eles tinham um preconceito racial, eles não gostavam do samaritano. Mas isso não estava no coração do samaritano, estava no coração dos judeus. O samaritano não. A Bíblia diz que ele foi movido de íntima compaixão, o coração dele já tinha sido tratado com tantas coisas. Muitas vezes, por causa de sofrer preconceito, a pessoa pode deixar de ser preconceituosa. Entende? Agora, também acontece diferente, conheço situações diferentes, onde a pessoa sofreu preconceito e se tornou um grande preconceituoso. Mas o objetivo da vida é tratar para que eu não ofereça para as pessoas aquilo que eu não gostei que me fosse oferecido.
Me ofereceram preconceito, Jesus falou isso, não se paga o mal com o mal, se paga o mal é com o bem. Então me ofereceram preconceito, eu ofereço amor em troca do preconceito. Porque cada um tem que oferecer o que tem dentro, né? Esse homem, então, que era de Samaria, que era marginalizado pelos judeus, marginalizado inclusive pelos 2 outros que passaram antes dele ali, ele não leva em conta essa questão do preconceito. Ele oferece o que ele tinha. Ele tinha na cavalgadura dele, na carroça dele, nas coisas que ele tinha ali, na bagagem dele, ele tinha azeite, ele tinha vinho, ele tinha ataduras, e ele faz isso, ele vai lá e cuida, faz os primeiros socorros ali, depois coloca esse sujeito em cima da montaria dele, do cavalo, e leva até o hotel onde ele mesmo haveria de passar a noite. Ele passa a noite lá. Ele não deixa ele lá, ele passa a noite lá. A Bíblia diz que no dia seguinte, ele deixa um pouquinho de dinheiro e vai. Olha, eu estou indo, porque eu tenho que seguir minha viagem. Mas eu estou deixando um dinheiro aqui, estou sempre passando por aqui. Quinta-feira tem Ceasa, vou passar aqui de novo. Eu pago aqui de novo. Deixa ele lá, cuida dele. Não sabia o nome. O homem estava meio morto. Ele não teve como se pronunciar, né? Então, esse samaritano não sabia nem o nome dele, não sabia nada, ele só sabia o seguinte: é uma vida que precisa de cuidados, né? E ele foi. E então ele representa pessoas cujo coração é maleável, pessoas cujo coração está impregnado de altruísmo, né? De amor ao próximo, está impregnado de abnegação, né? A rota deste homem foi alterada, a agenda deste homem foi alterada por causa daquele desconhecido, que ele entendeu ser como de fato era, sua imagem e semelhança, né? Então, esse samaritano é um instrumento de Deus. E toda vez que eu e você nos permitimos deixar, ou permitimos que Deus use a nossa vida para abençoar a vida de outra pessoa, nós estamos sendo instrumentos de Deus. Deus não vai enviar um anjo para cuidar das pessoas que estão caídas pelo caminho. Deus não vai enviar um anjo para cuidar. O anjo que ele vai enviar sou eu e você. Mas aí meu coração tem que estar em condições de ser tomado de íntima compaixão. A gente está numa sociedade, num período, num tempo, né? Onde alguns tipos de sentimentos nobres são vulgarizados, né? Hoje em dia, em rede nacional, se comemora a morte de alguém, ou se deseja a morte de alguém, e todo mundo aplaude, dá gargalhada. A gente está numa sociedade assim, onde as pessoas fazem esse tipo de coisa e condenam o outro, e irmão mata irmão, é assim. Jesus falou: será que quando o Filho do Homem voltar vai achar fé na terra? E Jesus também falou em Mateus 24:12, né? Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, aqui e diante da palavra, é o lugar onde eu tenho que ir permitindo que essa palavra vá mexendo no meu coração, para que essas influências nefastas do mundo não façam com que o meu coração fique impermeável à ação do Espírito Santo. Porque isso tem a ver com a vida eterna. Isso tem a ver com a vida eterna. Jesus falou lá em Mateus 25, né? Vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, me deste comer. Tive sede, me deste beber. Estava nu, me vestiste. Era estrangeiro, estava preso, me visitaste. Enfim. E aí o pessoal pergunta para ele. Isso está em Mateus 25, versículos 35 ao 45. Não dá nem a sequência. O pessoal pergunta assim: mas quando foi que a gente viu nessas condições? Quando foi que nós fizemos isso para o Senhor? Quando você fez para aquele que estava precisando. Quando você fez para aquele que foi assaltado no caminho de Jerusalém para Jericó. Quando você se doou para o outro, você na verdade está se doando para mim. Quando você estava dando para o outro, você estava dando na verdade para mim. Quando você estava favorecendo a vida do outro, você estava favorecendo a mim. Não é salvação pelas obras, não. Não é salvação pelas obras, não. Teve uma pessoa que leu o texto do bom samaritano e falou que, mas isso aqui é salvação pelas obras?
Isso aqui é salvação? Não, não é salvação pelas obras, não. As obras são realizadas porque o coração já foi alcançado pela graça. E porque o coração já foi alcançado pela graça, então ele tem que produzir frutos dignos de arrependimento. Salmo, Sermão da Montanha, Jesus falou: brilhe a vossa luz diante dos homens. A boa ação faz parte da vida do servo de Deus. Somos chamados para ela. Efésios 2, 8, 9 e 10 vai dizer lá: a salvação é pela graça, né? E diz lá o seguinte, que ninguém vai ser salvo pelas obras para que ninguém se glorie. As obras, elas têm que acontecer por causa da nossa salvação, não para nos dar salvação. Então, instrumentos de Deus instrumentos na mão de Deus somos nós, quando nos deixamos nos transformar, ou quando deixamos que o Espírito Santo nos transforme, também num bom samaritano. Que rompa com os preconceitos, com os protocolos, às vezes, sabe? Quando percebe que a vida humana tem muito mais valor do que qualquer outra coisa. A gente fica muito preso a protocolos que muitas vezes nos atrapalha de manifestar o amor. Às vezes uma pessoa peca e a gente se afasta como se a pessoa tivesse com Covid, como se fosse uma doença infecciosa. Essa pessoa precisa ser coberta de amor. Ela precisa ser coberta de amor. Ela não precisa da sua indiferença. O apóstolo Paulo, em Gálatas 6, 1, ele vai falar sobre isso. Ele fala: vós que sois espirituais, se vê alguém numa situação de problemática, se aproxima dele e vai tentando levantar essa pessoa. Vai deixar ele caído? Que amor é esse? Que cristianismo é esse? Né? Então, o bom samaritano, ele representa isso, um coração maleável, tratado, abnegado, um instrumento nas mãos de Deus. Mas tem uma coisa interessante que a gente precisa pensar. Às vezes, o bondadismo, sabe, o bondadismo, faz a gente ficar um pouco frustrado. Quando a gente vai sendo bonzinho demais, o bondadismo, né? Quando a gente vai ficando bonzinho demais, vai cedendo o tempo todo, às vezes faz a gente ficar meio frustrado. Ainda mais quando não há uma contrapartida, né? Mas a gente tem que saber o limite. Até qual limite eu posso me doar? Até qual limite eu posso me dar? Esse homem que tinha recurso, ele tinha recurso suficiente para pagar a hospedagem do moço lá durante a noite toda, pagar os curativos, os remédios, tudo dele. Deixou dinheiro a mais e ele não se preocupou com isso. Há momentos em que a circunstância vai exigir que a gente doe um pouco mais, que a gente vá um pouco mais. Mas tem um momento que você tem que se retirar. Senão, o que você está fazendo de bom vai se tornar em maldição mesmo, em coisa ruim, até para a vida da própria pessoa, da outra pessoa. O apóstolo Paulo, falando sobre isso, ele percebeu o seguinte, que na igreja primitiva, ou numa das igrejas, né, que se reunia na época dele, tinha pessoas ali que estavam se aproveitando da bondade da igreja. A Bíblia diz que nada era de particular, nada era próprio, né? Eles deixavam tudo à mercê de todo mundo. O meu carro é da igreja, minha fazenda é da igreja, meu dinheiro é da igreja. Então, os que tinham mais recursos iam sustentando ali, até por uma questão social, eles estavam foragidos, muitos deles tiveram que sair das suas casas, estavam perseguidos, estavam numa situação de marginalidade, então eles tinham que se cuidar mesmo, uns aos outros ali, naquele contexto. Mas muitos ali estavam aproveitando, estavam escorando direitinho ali, né? Ia ficando direitinho ali, ia só, já que o carro do Varley é nosso. Ô Varley, rapaz, estou precisando fazer um negócio, um carreto, empresta seu carro aí. E começou a aproveitar dos outros. O apóstolo Paulo falou assim: aqui, deixa eu falar uma coisa com vocês. Pode ir cortando as asinhas desse povo aí. Quem não quiser trabalhar, também não coma. Não, esse bondadismo aí vai acabar com a igreja. Não pode, não dá. Até a bondade tem que ter limite. Senão você vai criar um parasita. Né? Vai criar um parasita, cara. Você vai se aniquilar, você vai se frustrando, se diminuindo, e vai criando um parasita. Você não está favorecendo a vida de ninguém desse jeito.
Então, é bom pensar nisso também, né? Ser cristão, esse bom samaritano aqui nos informa isso também na atitude dele. Ser cristão é uma atitude a ser tomada todo dia. É uma decisão que tem que ser tomada todo dia. Não é uma pílula que você toma uma vez na vida e acabou. Né? Dia 9 de abril de 1995, levantei a mão e aceitei Jesus. Tomei a pílula. Pílula do sangue de Jesus. Está tudo certo. Não, eu tenho que tomar essa decisão todo dia. Jesus falou, tome todo dia a sua cruz. Negue-se todo dia. Todo dia eu tenho a opção de manifestar Cristo através da minha vida ou não. Todo dia tem essa opção. Nesse dia aqui, o sacerdote e o levita não manifestaram. Mas esse samaritano manifestou Cristo através da vida dele. Ser cristão e ser um bom samaritano também é cuidar das feridas alheias, né? Tem muita gente ferida no nosso meio tantas vezes. E às vezes precisa desabafar, precisa de uma palavra de conforto, precisa de uma oração, precisa ser ouvido. Ser igreja tem a ver com isso, né? Tem a ver com eu emprestar um pouco do meu tempo para ajudar e ir curando as feridas do coração das pessoas. Né? Então, agora vamos falar sobre o necessitado. O necessitado aqui, descendo a via, esse caminho, né? Ele sofre esse atentado contra a própria vida dele. Descendo os caminhos da vida, nós sofremos atentados também. Né? Aqui ou ali, de vez em quando, alguma coisa nos assalta, né? Assalta nosso coração, assalta nossa espiritualidade, algumas coisas, porque os incidentes não mandam recado, eles acontecem, né? Tem coisas, você está muito bem, muito tranquilo, daqui a pouco acontece alguma coisa que te rouba boa parte da sua vida, né? Talvez rouba a alegria do resto da sua vida. Acontece conosco. E nesse momento, nós não seremos o bom samaritano, nós precisaremos de um bom samaritano. Nesse momento, a gente vai precisar que pessoas que interpretem a lei, mais do que o sacerdote, mais do que o escriba, mais do que o levita, mas pessoas que interpretam a lei, que interpretam Deus, que interpretam o amor de Deus. A gente precisa dessa pessoa que se manifeste sobre nós. Eu estava atendendo uma pessoa, e essa pessoa falou uma frase que eu falei assim, me fez pensar, né? Porque, na verdade, eu não tinha pensado nisso. A pessoa que pensou lá. Ela falou assim, pastor, obrigado por poder desabafar com o senhor. Eu não tenho coragem de desabafar com o meu pastor. Mas muito obrigado por desabafar com o senhor, porque o senhor me ouviu, o senhor não me julgou. Eu falei, mas o problema é seu, eu não posso te julgar. Não estou dizendo isso porque eu sou o bom samaritano, o bom claudiano, por aí, não. Não por causa disso, não. Eu não me vi no direito de julgar, eu só ouvi. E a pessoa se sentiu, né, à vontade para falar, e Deus foi tratando. Talvez se ninguém ouvisse essa pessoa, talvez se ninguém ouvisse, não desse uma palavra, não orasse junto, sem julgamento, essa pessoa não seria curada. Então eu preciso de alguém que faça isso para mim. Você precisa de alguém que faça isso por você. Muitas vezes eu estou caído pelo caminho e ninguém percebe, estou ferido e ninguém percebe. Eu preciso de alguém que vá lá e coloque remédio nas minhas feridas. Está vendo? Então, quem mandou você passar aqui sozinho, rapaz? Como é que o senhor me traz uma mercadoria dessa? Né? Se fosse eu, né? Como é que o senhor me traz uma mercadoria dessa, uma mercadoria cara dessa, e passa por essa estrada aqui sozinho, sem um guarda-costas, sem alguém para tomar conta? Devolve meu dinheiro. Quando você tiver lá o seu dinheiro, você depois faz um pix para mim lá depois. Depois você faz um pix. Paguei lá o hotel, paguei tudo direitinho. Depois você faz um pix para mim aí. Que bem feito para você passar na estrada de noite. Não, ele não procurou nem saber quem era. Ele só falou, cuida dele, hein? Ele é meu irmão. Cuida dele. Então, às vezes, eu preciso de alguém que faça isso. Que ajude a me levantar. O Sérgio Lopes tem uma música que ele canta que eu acho muito bonita. Ele fala sobre isso.
Ele fala que a mão que você ajuda a levantar hoje pode ser a mesma mão que vai ajudar a levantar você amanhã. Não tem invulnerabilidade entre nós, seres humanos. Enquanto formos humanos, se chegar na eternidade está tranquilo. Mas enquanto somos humanos, não há invulnerabilidade. Qualquer um de nós é capaz de cair, qualquer um de nós precisa, em algum momento, pode precisar de alguém que ate as suas feridas, que lave com azeite e te cuide. Entende? E não é bom quando a gente recebe um cuidado? Fala a verdade. Não é bom quando alguém decide ser seu amigo, se aproxima e te dá bons conselhos e te ajuda, e vai conversando contigo, faz até um pix para você. Falando muito desse negócio do pix, né? Não é bom? Uma vez uma irmã, uma senhorinha, gente boa. Essa irmã gostava muito de mim, ela me chamava meu filho, ela me chamava de filho. E gostava de graça. A gente se gosta. Na verdade é o seguinte, quando eu cheguei na igreja, eu não gostava dela. Achava ela metida, passava longe dela. Mas eu vi que ela sempre tentava se aproximar e ela me ganhou. Tentava se aproximar e a gente acabou virando amigos, e fazia almoço, me chamava e tal. E um dia essa dona, ela ganhou dólar. Ela ganhou dólar, não sei de quem. E ela decidiu me dar $20. $20. Ela pegou uma nota de $20, me deu de presente. Eu olhei e falei, nossa, nem conheço esse homem que está aqui. Aí tive que ir lá no centro, no lugar lá, na casa de câmbio, trocar o dinheiro. De graça, sim, de graça. Estou falando que me veio à mente agora, sabe? Como tem pessoas que às vezes te favorecem de graça. À toa, gosta de você, quer te abençoar. E esse é um comportamento que deve ser passado adiante. Teve um outro rapaz que, uma vez, isso eu já contei aqui. Ele me deu carona, uma vez, e ele falou, vou te levar em casa hoje. Eu falei, sério? Sério, vou te levar em casa. Me levou em casa, aí na hora que parou o carro, falou assim, fecha o olho. Eu fechei o olho, eu estava de blazer, ele colocou um embrulho no meu bolso, falou, não mexe. Só abre dentro de casa, quando você chegar em casa, você abre lá, e não me liga, e não me procura, não quero te ver. Então tá bom. Aí na hora que eu tirei, era um relógio bonitão, uma caixinha, tudo bonitinho. Eu fiquei desesperado, meu Deus, que esse cara me dá esse presente caro, não sei o quê. E eu doido para chegar domingo para falar com ele. Sabia que na época não tinha celular, essas coisas. Ele sabia, ele falou assim, eu falei para você não me procurar, não fazer nada, porque eu te conheço. Eu sei que você é bobo. Eu sei que você é bobo, que você ia ficar impressionado, ia ficar nervoso, querer me devolver. Para com isso. Eu quero te abençoar, cara. Quero te abençoar. Então, a gente tem que querer abençoar as pessoas. Entende? A gente tem que querer abençoar as pessoas. E é bom quando alguém abençoa a gente, não é? A sensação que a gente tem de ser, do cuidado, de ser amado, de ser cuidado, de ser abençoado. O pastor Henrique, por exemplo, que pregou aqui no aniversário da igreja, como ele me ajudou. Como ele me ajudou, me aconselhou muito, conversou muito comigo. Ele falou, eu fui funcionário número 1 da empresa dele, né? Eu corri atrás da documentação para abrir a empresa dele. Mas ele conversava muito comigo, orava. Cláudio, vem cá, eu quero orar contigo. De bobeira, assim, estava na igreja. Cláudio, vem cá. Chamava e orava comigo. Cláudio, vem cá, tem um negócio para te falar. Está sempre me pastoreou mesmo, foi meu amigo mesmo. E é até hoje meu amigo. É bom quando a gente tem o cuidado de alguém. É bom quando a gente percebe que alguém quer o nosso bem, quer nos ver de pé, quer nos alinhar o nosso caminho. É bom. Não é bom quando acontece isso? Então a gente também precisa fazer isso com o outro. A gente precisa que alguém faça isso conosco e a gente precisa fazer isso com o outro. Então, as surpresas da vida, as situações da vida, muitas vezes a gente consegue passar por elas quando alguém cuida da gente. Quando a gente sabe que pode contar com o cuidado de alguém. Não dá para ficar sozinho no mundo, não. Não dá para viver sozinho, não. Não dá para viver a igreja do eu sozinho. Não tem como, não. Eu preciso de cada um de vocês. Preciso de você, Luquinha. Preciso de você, Luquinha. Preciso de você, Yasmin. Preciso de cada um. Eu preciso. Ninguém cresce sozinho. Ninguém desenvolve sozinho, não. O que você me empresta de irmandade, de amizade, o que você me empresta com seus dons, talentos, habilidades, o que você me empresta constrói aquilo que eu posso ser amanhã.
Paulo só foi Paulo porque na vida dele teve um Barnabé. Paulo se converte, a igreja manda ele embora para a terra dele. Barnabé fala, não, peraí, deixa eu chamar ele lá. Ué. Ele é útil para a gente, deixa eu ir lá. Foi lá na casa dele, viajou, foi na casa dele, tirou ele de dentro de casa, pastoreou Paulo, e Paulo se tornou o grande Paulo que foi. Isso só aconteceu porque as feridas dele foram curadas por Barnabé. Você pode ser agente de transformação da vida de um Paulo, que pode estar do seu lado sentado. Entendeu? Eu posso me tornar um Paulo se você curar minhas feridas. A esposa do Henrique, a Eliane, do pastor Henrique, né? A Eliane, ela falava assim, e aí, Cláudio, está desesperado? Porque toda vez que me convidava para pregar alguma coisa, eu ficava tremendo, eu falava, ô Henrique, ora por mim que eu estou desesperado. Minha fala era essa, desesperado. Até hoje ela fala isso comigo, está desesperado? Está desesperado? Como eles me ajudaram, como me levantaram, como mataram as minhas feridas, como me ajudaram. Eu não estaria hoje pregando se o Henrique não tivesse gastado o tempo dele comigo. Então, a gente tem que ter esse pensamento, né? As pessoas que um dia foram bênçãos na minha vida, por algum tempo, tem pessoas que vão ficar a vida inteira do seu lado, sendo uma bênção na sua vida, curando as suas feridas. Vai ficar a vida inteira. Tem umas que vão passar por algum momento que Deus permitir, ela passa pela sua vida, te abençoa e vai embora. Mas tudo é para deixar lição, né? É para transformar o nosso coração e nos ajudar também a sermos bons samaritanos na vida de outras pessoas, né? Há pessoas tentando se levantar, às vezes até dentro da igreja, tentando se levantar no mesmo caminho que a gente passa, mas não conseguirá sozinho. E a gente tem que estar atento a isso, né? Precisamos estar atento a isso, as pessoas que estão tentando se levantar para a gente dar a mão e ajudar. Quem vai se importar com essas pessoas? Quem vai se importar conosco? Quem se importa, afinal? Afinal de contas, aliás, né, o tema dessa nossa reflexão é quem se importa, né? Quem se importa conosco? Quem se importa contigo? Com quem nós estamos nos importando? O cristianismo tem a ver com importar-se uns com os outros, né? Tem a ver com cuidado mútuo. É isso que tem. O momento de confraternização não é só aquele momento durante um cântico. Vamos ter agora nosso momento de confraternização enquanto cantamos, abraça o seu irmão. Isso é muito bom. Mas isso tem que ser uma prática recorrente, né? Não só durante o cântico, mas depois dele. No dia a dia. E eu estou falando para mim. Tem pessoas que precisam muito. E às vezes nós também precisamos muito, né? Às vezes quem está ferido somos nós mesmos. Então, a parábola do bom samaritano, contada por Jesus, ela visava, ao final dela, Jesus fala com o escriba com quem ele estava conversando o seguinte: quem você acha que foi o próximo do homem que sofreu o ataque na estrada? O samaritano. E aí aquele homem que era levita tem que assumir que o samaritano era melhor do que ele. Aquele homem que era escriba, né? Ele teve que assumir que o samaritano era melhor do que ele. Fez coisas, na fala de Jesus, na parábola de Jesus, o samaritano fez coisas que ele, como intérprete da lei, que se dizia o judeu genuíno, não teria coragem de fazer. Jesus falou, faz o mesmo. Você quer a vida eterna mesmo? Faz o mesmo. Então a vida eterna está condicionada a isso. Está condicionada a isso. A prática do amor. É o amor na prática mesmo. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 13, né? Ele fala, é o caminho mais excelente. E é um mandamento de Jesus, né? Um novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Quando Jesus conta essa parábola do bom samaritano para esse escriba, Jesus está falando para o escriba o que ele faria. Eu, Jesus, passando por um caminho, vendo um homem sofrendo desse jeito, eu faria isso para ele. E nós, como cristãos, é nosso trabalho, é nossa função, né? E não podemos deixar de pedir socorro
quando estivermos necessitados do socorro. Não seja super crente, não. Você não tem fôlego para isso, não. Seja super crente, não seja popstar de Jesus, não. Ele não precisa disso, não. Aprenda a pedir socorro. A falta de pedir socorro é orgulho. Quando eu não aceito, né? Esse rapaz que me deu o relógio, ele usou essa expressão, ele falou assim: eu sei que você é orgulhoso, é enjoado e é chato, e você certamente não ia aceitar se eu te desse na mão. Então eu coloquei no seu bolso, você abriu em casa e você deve ter sentido vontade de ir lá em casa de madrugada, não deve? Falei, rapaz, eu fiquei desesperado, eu sei disso. Uma semana foi suficiente para tratar o seu coração, você receber o presente e aceitar. Então, peça socorro quando você precisar. Tenha um amigo de oração, tenha uma pessoa que cuide de você, e seja alguém que cuida de outro alguém. Seja o bom samaritano de alguém e permita que os bons samaritanos também cuidem da sua vida. Não fica preso à rigidez religiosa, não, porque Jesus condenou essa rigidez religiosa aqui. Ele falou: a rigidez religiosa atrapalha a manifestação do amor. Atrapalha. E obstrui o caminho, obstaculiza o caminho para o céu. Essa rigidez religiosa. Abre mão disso. Doe-se. E permita que os outros se doem também para você. É a dinâmica da vida cristã. É a simplicidade do evangelho, é a simplicidade do coração cristão. É isso. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, porque a prática do amor, a maior prática do amor aconteceu com o Senhor mesmo, ou através do Senhor para conosco, em que o Senhor nasceu, viveu, morreu e ressuscitou para garantir a nossa salvação. A atitude foi muito maior do que a atitude desse bom samaritano, e garantiu a nossa salvação, garante a nossa salvação. Eu te louvo por isso. E te peço, ó Deus, que em nossos corações possa o Teu Espírito Santo ter liberdade de ação, de tal maneira que possa moldar, trabalhar, tratar as nossas vidas da maneira como está no propósito do Senhor. Faz de nós, ó Deus, uma igreja que de fato manifeste o amor. Faz de nós, ó Deus, um povo que de fato manifeste, ó Deus, o amor do Senhor. Perdoe, ó Deus, os nossos pecados. Leve-nos em paz para os nossos lares, sob o Teu cuidado e Tua proteção, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a você, meu irmão, minha irmã, que veio. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Deus abençoe a sua família. Nosso próximo encontro para cultuar ao Senhor é sábado. Sábado às 22 horas, nosso culto da virada, né? Depois do culto nós teremos uma ceia para confraternizarmos. Começarmos o ano em confraternizando, né? Se você tem um testemunho a ser dado, terá a oportunidade de fazê-lo durante o culto da virada, né? Nós estaremos aqui para cultuar ao Senhor, para agradecer a Deus pelo ano de 2022 e pedir ao Senhor que abençoe a chegada e o ano de 2023, que possa ser um ano abençoado para a vida de cada um de nós, para a vida das nossas famílias. Não deixe de participar, né? A melhor coisa que a gente pode fazer é começar o ano em oração, né? Que Deus nos abençoe. Vão em paz, que o Senhor os guarde e proteja.